Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InnovateCast. Hoje recebendo um convidado muito ilustre, um mestre, Fábio Klins, da Clínica Kahlen. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Nossa, muito ilustre, muito mestre, me deixou assim feliz. Prazer estar aqui com você. É uma felicidade imensa, você já teve, né, em algumas palestras da Innovate e tudo mais, e agora no podcast, então pra gente é uma felicidade imensa te receber aqui. E um pouquinho assim, você fala assim, poxa, mas até antes da gente entrar na temática e tudo mais, para quem não te conhece, Fábio, conta aí um resumo um pouquinho da sua trajetória até a Clínica Kahlen. Nossa, da minha trajetória. Vamos lá. Minha trajetória, eu vejo que ela começou antes da psicanálise, ela começou antes, até de eu imaginar que a Clínica Kahlen iria existir. Eu vejo que essa trajetória começa com uma insatisfação minha absurda de querer entender a mente e o comportamento humano, e esse caminho me levou a erros e acertos, né? E o primeiro acerto foi eu entender que a primeira mente humana que eu precisava entender era a minha. Então esse caminho do autoconhecimento me fez entender um pouco mais quem eu sou. Eu vou aprendendo isso a cada dia. E isso hoje me traz um certo alívio, porque eu consigo saber aonde eu posso pisar e dessa forma passar para as pessoas também essa ideia, né, do autoconhecimento. Sensacional. Um spoiler, acho que você é formada em advocacia? Lembrei? Isso, lá em 2002 eu me formei em Direito. Em Direito, eu advocacia. Direito. Mas eu lembrava que você tinha feito uma formação, uma faculdade, uma área que você acabou não seguindo. Entrei em 1998 por influências de escutar isso desde criança, né? O Fábio, ele vai ser advogado. E olha como é que a gente carrega, né? Desde a infância eu escuto isso e eu tomei isso como uma verdade. E ali eu comecei a perceber as minhas tristezas, as minhas insatisfações, porque no meio do curso eu percebia que eu não me encaixava naquilo. Quando eu entendi o que eu precisava na minha vida, já estava quase no final do curso, acabei me formando, não me arrependo disso, acho que sempre o conhecimento é bom, né? Agrega de alguma forma, né? E a graduação em Direito me ajuda hoje a ser um bom administrador da clínica, né? A entender por onde eu posso passar, transitar ou não. Mas ao longo de toda essa vida, eu sendo nocauteado por mim mesmo, antes eu culpava a sociedade, o sistema e tudo mais, mas por mim mesmo, por não ter coragem de olhar para mim e entender quem eu sou e o que eu vim fazer nesse mundo, né? Que coisa é essa toda? Só me conhecer? Ótimo, então eu me enfio dentro de uma sessão de terapia e vivo lá. Não, existem outras coisas que a gente precisa fazer para o mundo também, isso que move o mundo. E aí eu passei a entender um pouco mais, né? Fazendo os cursos, fazendo todas as minhas graduações. E aí chegou o ponto de entender que a mente humana sofre, que as pessoas sofrem, que todo mundo sofre. Né? Eu lembro de um papo que a gente teve no passado, né? Todo mundo já chorou por um amor na adolescência, todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem os seus medos. Sim. E aí eu fui passando a entender isso dentro de mim e encontrando ferramentas para ajudar as pessoas a se entenderem também. Então eu vejo que a minha trajetória, ela ainda é essa, né? Hoje nós estamos com a Clínica Kahlen. Eu acredito muito que a Clínica Kahlen vai se perpetuar aí por muito tempo, porque a filosofia dela é muito bonita. Mas caso não, eu continuo nessa trajetória de me entender e ajudar as pessoas a se entenderem um pouco mais. É isso que me satisfaz, né? É isso que me move, é isso que me deixa feliz. Ai, que legal. Disso daí tem várias coisas que eu quero te perguntar, mas antes da gente entrar em outras temáticas, você falou da Clínica Kahlen. Eu vejo um trabalho muito integrativo, eu falo porque eu, assim, sou suspeita. Eu sou, né, parte de tudo que muita gente vê hoje é resultado, inclusive aproveitar para agradecer, né, o seu trabalho, o trabalho da Clínica Kahlen, mas eu digo no sentido assim, a importância do trabalho que a Kahlen hoje tem no mercado, um trabalho integrativo, não é olhar de forma isolada para a pessoa, né? Porque também queria até deixar um abraço para a Ju, sua esposa maravilhosa, que faz ali vocês dois, você trabalha ali um pouco mais a mente, ela vem o corpo, né? Você quer falar um pouquinho mais como que esse trabalho que a Kahlen desenvolve hoje? Claro, com todo prazer. Juliana, minha esposa e minha sócia, né? Temos
mais que 2 contratos aí na vida, né? Temos vários projetos de vida juntos. E em uma caminhada, eu lembro que ali na época da pandemia, a gente estava caminhando com o nosso cachorro ali pelas ruas do bairro da Saúde, onde a gente começou a nossa relação, e a gente teve a ideia de montar a Clínica Kallen, motivados por uma paciente. A Juliana, fisioterapeuta, atendia essa paciente no local que ela trabalhava antes. Sim. E ela percebeu que toda vez que havia um evento de desconforto emocional, a dor dessa paciente aumentava. E ela falou, poxa, você não quer fazer algumas sessões com ela para entender isso? Então, a partir daí, a gente entendeu que o olhar para o paciente, ele tem que ser sem a lupa. Entendi. A gente não pode olhar para a queixa que o paciente traz no primeiro momento. A gente tem que olhar para todo o sistema dele. Então, o sobrenome da Clínica Kallen, que é o tratamento integrativo, essa integratividade, ela vem disso, da gente conseguir olhar para o paciente, para o ser humano, como um indivíduo inteiro. Então, o nosso processo lá é esse. Se chega um paciente para passar, por exemplo, pela fisioterapia, e o profissional que trabalha com a gente entende que existe ali um fator emocional, vai lá para minha sala, vai para a sala dos outros profissionais que atendem terapia também. Sim. E a gente consegue, conversando, entender qual é o melhor processo para que esse paciente se entenda, que ele se entenda, talvez numa reeducação postural. Sim. Ou o contrário, quando ele vem ali para o meu divã e eu consigo perceber que essa dor emocional já extrapolou a emoção e foi para o físico, já entra lá. Então, o processo integrativo, ele nos ensina a não fragmentar a pessoa. Entendi. Então, isso tudo faz com que a melhora venha. A taxa de sucesso seja muito alta justamente por conta disso. Porque tem um olhar físico, que a Ju faz de forma excelente, mas também tem um olhar emocional, né? Trabalhar as emoções que, não diria uma máxima, porque tem as suas exceções, mas muita questão física é origem emocional, né? Isso sim, que é... sim. A gente diz que todo mundo que passa pela porta da Kallen tem alguma dor. A gente precisa entender que dor é essa. Onde é essa dor? Onde essa dor está, onde ela começou, aonde que ela está hoje, e é para onde que ela pode ir ou de onde ela veio. E esse olhar é o que faz hoje, a Clínica Kallen fica no ABC Paulista, e assim, já percebemos que somos referência. A gente vai completar 5 anos agora, sim, e a gente percebe que já é referência até pela população, pelo próprio sistema, enfim, já recebemos algumas homenagens da cidade, enfim. O trabalho, quando ele é feito com esse olhar, a gente consegue diagnosticar melhor e daí para frente resolver as situações. Exato, eu estava até falando com o Felipe agora há pouco, que entra na questão de legado, né, se você for pensar, porque você quer sair um pouquinho de só vocês ali, o trabalho de vocês, de novo, não só olhar pela lupa. Ela chegou aqui com a dor no joelho, vou tratar a dor do joelho. Mas quando você leva e torna até referência no bairro, no município ali, você percebe que você está transpondo algumas barreiras, né? As pessoas já quebram um pouquinho também a ideia, mas será que eu preciso de ajuda e tal? Então, um trabalho que vocês fazem que eu acho bem bacana é isso, é entender que todo mundo, de alguma forma, tem uma dor, como você falou agora há pouco. Qual que é a dor? Talvez uma dor física, mas talvez precisa só descobrir onde é essa dor, né? Isso acontece porque a gente se olha, né? Como a gente estava batendo o papo aqui agora. Quando a gente aprende a se olhar, quando a gente entende quem somos, a gente consegue refletir isso para o próximo. E aí vai desde um terapeuta ao empresário. O jeito que ele olha para o produto dele, o jeito que ele olha para a equipe dele. Quando a gente consegue se entender, a gente consegue olhar para esse próximo, entender, mais uma vez, que ele é um ser humano, que ele também tem dores, que ele também tem receios. E aí fica dentro de um contexto mais humano e, obviamente, a clínica ela é referência disso, num contexto de entregar resultado de uma forma surpreendente. Exatamente. E aí entra o outro aspecto que você falou agora, que quando você estava contando um pouquinho da trajetória, tudo bem, vamos isolar um pouquinho o fato de você ser psicanalista, mas você também é ser humano e você é empreendedor e tem uma empresa de sucesso hoje. Quando você fala agora para outros líderes, para outras, não só líderes, mas colaboradores como um todo, o que você entende que faz a diferença nesse processo? Porque, assim, antes de ser o CEO da Innovate, por exemplo, o Robson
é uma pessoa. A Maíra, antes de ser, né, responsável de comunicação hoje da Innovate, é um ser humano. E assim, a gente está falando aqui para milhares de colaboradores que também, às vezes, está só focado no seu resultado lá na empresa, no resultado de vendas, no resultado financeiro. Mas qual que é o olhar? O que você traz de cuidado? Fica à vontade, talvez, até colocar melhor esse contexto de que você entende que é o segredo do sucesso nesse quesito. Vamos lá. Dentro dessa minha trajetória, desses anos que eu passei sem entender quem eu era e só produzindo, né, só pensando no resultado, e dentro desse processo vieram vários tipos de doenças na minha vida. Doença financeira, doença de relacionamento com a família, relacionamento íntimo, doença física. Eu lembro de uma ocasião que eu trabalhava num determinado local, que era um período onde eu estava passando uma dificuldade de relacionamento íntimo muito forte. E, obviamente não estava produzindo absolutamente nada. E o líder na época, ele falou, você não deve trazer problema de casa para dentro da empresa. Nossa. Hoje, eu entendo essa frase numa época em que isso era normalizado. Sim. Mas também entendo que isso hoje ainda é normalizado. Infelizmente. Mas é um erro que detona a performance da empresa. Sim. Você querer exigir de um ser humano uma performance de máquina não faz o menor sentido. Não somos funcionários, colaboradores, CEOs. Somos seres humanos. E tudo que a gente entrega em qualquer lugar da nossa vida, ele é uma somatória de tudo que acontece na nossa vida. Eu vou te dar o exemplo da Calen. A Calen, quando ela foi construída, quando estávamos fazendo a reunião com os arquitetos, uma das mensagens que nós dois dissemos aqui nós vamos passar a maior parte do tempo da nossa vida. Aqui nós vamos viver. Então, a arquitetura desse lugar tem que ser um lar. Sim. Ok? Eles entenderam isso e foi feito. Hoje, a nossa filha cresce na Calen. Eu já via lá nos corredores. A nossa filha, desde os 6 meses de vida, ela frequenta a clínica. Ela tem as atividades dela, vai para a escolinha, vai para a natação, vai para o balé, mas boa parte das horas do dia de funcionamento da Calen, ela está lá. Qual é a mensagem que isso traz para todas as pessoas que entram na Calen? É um ambiente familiar? Não, é um ambiente humano. Eu não estou dizendo necessariamente que as empresas precisam ter lá o espaço Kids, né? Exato, não. Ia ser maravilhoso. Mas não é o caso. Ia ser maravilhoso. Para quem é pai, para quem é mãe, e ter um espaço... Os pais sabem disso que eu estou falando. Mas a questão não é essa. A questão olhar humano, que nem você falou agora há pouco, né? Exatamente. Não adianta. Enquanto a gente fugir disso, a gente vai ter o medo, por exemplo, que você tem hoje em dia, que é a IA vai substituir o ser humano. Enquanto a gente não olhar para o ser humano como ser humano, a gente vai ter esse medo. E esse medo, ele é genuíno. Sim. Porque dentro de uma cultura de empresa, a gente entende que uma máquina substitui. E não adianta. Não vai substituir. A gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso lá na frente. Mas essa ideia que a gente tem de fragmentar o ser humano, colocar o papel dele dentro de um crachá e esquecer que existem outras coisas, não funciona mais, não vai funcionar. As novas gerações estão vindo, estão gritando, dizendo isso, que isso não vai funcionar. Precisa-se olhar para o ser humano como ser humano. Precisa-se ter uma conversa com o colaborador de uma maneira que ele se sinta à vontade para produzir? Sim, obviamente. A empresa, ela é criada para gerar lucro. Uma das questões de criar-se uma empresa é para gerar lucro e precisa ser gerado lucro. Exato. Inclusive, a gente adora lucro. A Calen, ela trabalha para isso também. Porque com lucro faz com que a gente consiga mais fatores humanos felizes. Exato. Ponto. Esse é o fato. Sem hipocrisia, né? Mas, não, nenhuma. Mas olhar para o ser humano como ser humano é o grande segredo. E a gente prova isso mostrando os números da Calen de crescimento ano após ano. Não, isso é sensacional. Uma das minhas bandeiras, uma das coisas que até, inclusive, acho extremamente importante ter um profissional como você, é levar essa mensagem. Porque às vezes a empresa está preocupada, vou mudar o software da empresa, vou mudar o endereço da empresa, isso e aquilo, e esquece desse fator humano, que nem você falou agora. Então, por que meu resultado, às vezes, não estou atingindo a meta que eu gostaria, não estou performando? Às vezes esquece que são pessoas. E aí, se você puder trazer um pouquinho como que as empresas, aos poucos, dentro da realidade delas, porque às vezes
é difícil também para o próprio gestor pensar em como desenvolver essa área humana dentro da empresa. O que você pode trazer de dica nesse sentido, para aos poucos essa cultura de tirar um pouco a atenção da inteligência artificial, da nova máquina, ou do novo endereço, para que o número também aconteça. Como você falou, sem hipocrisia, também tem que focar no lucro, é importante, as contas precisam ser pagas, mas como que de alguma forma começa a se olhar também para esse fator humano dentro das empresas? Vamos lá. A tecnologia, ela está aí. Mas a gente precisa encará-la como uma ferramenta. Sim. A inteligência artificial, por exemplo, é uma excelente ferramenta. Sim. É isso que a gente precisa entender a partir meio, não fim, deste momento. É uma ferramenta para quê? É uma ferramenta para quem? Para o ser humano. Quando a gente olha para inovações, quando a gente olha para essa inovação com o fator de que vai me gerar, por exemplo, menos despesa, mais lucro, isso é saudável. Sim. Agora é o como. Exemplo, vou continuar colocando o exemplo da Kalen. Sim. A Kalen, ela tem um atendimento humano. Sim. Altamente fácil da gente colocar um atendimento robotizado ali. Para tudo. Altamente. Eu já tive contato com atendimentos que só depois, indo no local, que eu descobri que era uma IA. Ok. É possível fazer isso hoje na Kalen. Por que eu não faço? Porque o meu público é um público carente de atenção. Então, quando a pessoa é atendida, por exemplo, através do WhatsApp, entra na empresa e fala com a pessoa que a atendeu, a melhora já começa naquele momento, né? A gente sabe, entra a paciente e fala, nossa, como aqui é agradável, como aqui é cheiroso, como aqui toca música e tudo mais. Eu poderia fazer isso, mas isso eu não abro mão. Outras coisas, mas é na hora. Opa, a tecnologia está para isso, vamos fazer agora, já. Vamos otimizar aqui, vamos diminuir aqui esse custo e o que eu diminuo de custo eu emprego em outro fator humano e por aí vai. Sim. Então, assim, é uma mudança cultural. Eu teria tudo para continuar ou para começar administrando uma empresa com a cultura que eu vinha como funcionário. Do tipo, não traga problemas de casa para dentro da empresa. Entendi. Eu poderia ter feito isso, mas o que eu resolvi fazer? Buscar outro caminho. Porque para mim, aquela resposta, aquela ocasião, aquela situação de vida não funcionou. Entendi. Eu poderia decidir colocar e passar aquilo para frente, mas eu resolvi fazer um outro caminho. E eu não estou sozinho nesse caminho. E essa que é a grande vantagem. Então, para o cara que quer se antenar como empresário, como CEO, que quer inovar, ele precisa olhar e escutar outros caminhos. E esses outros caminhos, a gente sabe que dá certo. Entendi. A questão é estudar. Mas vai entrar naquele fator, né? Quando eu estou em um cargo, aí não dá para esquecer que eu sou psicanalista. Estar nesse cargo tem uma resposta de dentro do nosso inconsciente. Entendi. O que faz com que eu escolha ou batalhe para estar nesse cargo? Existe uma resposta inconsciente. Por isso que eu volto sempre na mesma questão. Vamos nos conhecer, porque nos conhecendo fica mais fácil de entender. E dessa maneira, quando a gente responde isso, por que eu almejo esse cargo? Eu não o conquistei ainda, mas por que eu luto tanto? Por que minha vida nem faz mais sentido só na busca, só no caminho de conseguir esse cargo? O que esse cargo representa para mim? Quando a gente consegue entender isso, ou a gente conquista muito mais rápido, ou a gente abre mão porque a gente entendeu que existem outros fatores. Assim funciona para a escolha de abrir uma empresa, o ramo de atividade dessa empresa, o que eu quero com essa empresa. E aí eu não estou falando só de lucro, eu estou falando de felicidade. Porque o lucro, ele não compra a felicidade. Não mesmo. E vamos voltar. O lucro, ele é maravilhoso. Mais uma vez, nós gostamos muito, mas a gente entende que não é só isso. O lucro em si, o faturamento em si, o prolabore, o valor, a comissão em si, não vai trazer nada se a gente estiver quebrado emocionalmente. Caramba! Sensacional. E aí, para a gente tentar até, antes da gente falar de outros aspectos, quando você fala se conhecer, é o caminho para muitas vezes a liderança
também abrir as portas para apoiar seus colaboradores. Então, o primeiro passo é você me conhecer. Você recomenda, obviamente, aí a busca de um profissional, obviamente eu estou aqui para recomendar a Kalen, lógico, mas esse primeiro passo mesmo, porque eu percebo, aí já tocando em outro assunto, eu percebo muitas vezes a dificuldade, por exemplo, de um CEO entender que ele precisa de ajuda, que ele precisa se conhecer. E talvez aí entra o papel do Innovate Cast também, que é algo que eu amo fazer, é levar no meio de tantos episódios, a gente falando, por exemplo, tantas vezes de estratégia de TI, estratégia de como mudar seu CRM, é a estratégia de se cuidar. Talvez o podcast hoje seja esse conselho. Se colocar um pouco vulnerável também é uma estratégia de crescimento, né? De você entender, poxa, eu posso buscar me conhecer, porque me conhecer eu vou melhorar a minha atuação como gestor e eu vou ter condição de conduzir o meu time para um processo também de melhora em todos os sentidos. Porque o que você falou, não dá para separar a pessoa, o CPF, né? Deixa suas questões em casa. Então você vai conviver com um colaborador que às vezes teve uma discussão com o marido, com a esposa, teve um problema com o filho, uma série de problemas, e tudo isso impacta na performance dele na empresa. E às vezes não dá para isolar isso. Por isso que às vezes eu vejo muita empresa batendo cabeça. Não, porque eu preciso pensar na estratégia agora com inteligência artificial, porque preciso aumentar as vendas. E às vezes dá para voltar um pouquinho e falar, cara, como que tá a sua equipe? Né? Eu acho que às vezes é isso que falta, né? Existe no mercado um título que as empresas sérias buscam ter, que é o título de este é o melhor lugar que se tem para trabalhar. Isso é um processo, isso é uma certificação. Sim. É uma conversa com todos os colaboradores. Exato. Porque eles que elegem isso. Uhum. Para uma empresa conseguir isso, ela tem que mudar completamente, ou já do início, ter uma estrutura de valores que é voltado para o fator humano. Exato. Porque senão eles não vão conseguir. E veja, a gente está falando de o melhor lugar que se tem para trabalhar. Quando você tem como empresário esse título na sua empresa, isso vai fazer com que você consiga selecionar os melhores colaboradores para sua empresa. Vai se tornar atrativo e trabalhar. Os seus clientes vão estar de olho em tudo isso. Exato. Mas veja, isso só acontece se o fator humano ele é olhado. Eu já fiz a grande maioria de todos esses cursos que você possa imaginar de autoconhecimento, cursos famosos de andar na brasa, de mergulhar, de parar tudo, sim, de grandes professores a charlatões, eu já fiz muitos cursos. Quem nunca? E veja, quando você se insere numa equipe, que é uma equipe de pares, de líderes, dentro desses cursos, sempre o que o facilitador te provoca é a vulnerabilidade. Quando existe esse aspecto de vulnerabilidade, se você se entrega e você vai fazer jus do dinheiro que você gastou com esse curso, porque geralmente não é barato, não e mesmo. Você precisa se entregar para poder ter resultado, você chora. Você faz amizade com uma pessoa que você nunca viu na vida e descobre que, sei lá, também foi traído, o filho também chutou a cara, qualquer coisa nesse sentido. Você descobre isso. Uhum. E aí tem um efeito maravilhoso dentro da nossa mente, né? A gente sai do curso com, nossa, agora eu sou a pessoa, não dá uma semana, já volta a se contaminar por aquela cultura, por aqueles papos e tudo mais. Por que eu estou dando esse exemplo? Uhum. Se não existir uma reforma interna de quem lidera, a empresa não vai ter esse título de melhor empresa. Se trabalhou qualquer outro título que a empresa queira, ela não vai ter. Porque o grupo segue o líder. E não adianta querer fingir. Então, a resposta para a sua pergunta é: precisa vir da liderança. Sim. Uma reforma e uma vontade de querer. Quantas empresas que eu conheço que têm batalhado por esse título específico, que eu não vou fazer propaganda aqui da certificação, mas todo mundo sabe qual é. E não consegue porque acredita que se vestir um crachá de hoje eu sou o líder samurai e eu vou... Não vai funcionar. Não é sobre isso. Porque a mente humana, do mesmo jeito que ela é formada lá em tenra idade, ela continua. A gente aprende com exemplo. Então não vai adiantar a gente ficar com um discurso dentro da empresa
as pessoas observam. A teoria, né? É tipo aquele memezinho que eu sempre falo. É o cara com o pai com cigarro na mão falando pro filho não fumar. Que belo isso. Então, assim, não adianta. Se a liderança falar, porque agora a gente vai fazer uma mudança cultural na empresa. Mas se não tem uma iniciativa real, prática, da liderança mudando, buscando uma mudança de comportamento, não adianta você falar pro seu colaborador que ele tem que se autoconhecer se o líder não está passando por esse processo. E aí já entra numa temática que eu queria falar com você sobre, acho que 2025 foi o ano, a gente já vinha falando disso 2023, 2024, mas acho que 2025 isso transbordou de uma intensidade muito grande, que são líderes, principalmente eu falando líder porque acaba sendo mais comum, mas colaboradores com burnout. E aí eu queria ouvir a tua visão, primeiro, por que chega a esse ponto e o mais importante, como que se previne isso, Fábio? Vamos lá, o burnout ele não acontece da noite para o dia. Você não acorda com burnout? Não, o burnout ele vai dando sinais. E são sinais da nossa negligência conosco. Quando a gente deixa de olhar para o nosso físico, quando a gente deixa de olhar para a nossa evolução intelectual profissional, por exemplo. Um exercício que eu gosto de fazer muito quando vem líder passar por terapia me mostra o seu currículo. Aí cai a ficha do cara que a última atualização do currículo tá 2 anos atrás. Eu não tô dizendo pra gente ser o louco do curso, não é isso. Mas é para você olhar para isso também, assim como olhar para o seu físico, assim como olhar para a sua saúde mental dentro dos relacionamentos. Esses dias eu postei algo lá no meu Instagram e uma pessoa comentou, nossa, paciência com a minha filha, isso eu não tenho, eu gostaria de ter. Aí eu perguntei a idade da filha e tal, eu falei, olha, essa criança ainda não tem um cérebro formado, então ela não consegue entender como ela diminui a vontade dela de chorar. Quando você entender isso, você vai se colocar no lugar dela e vai ficar mais fácil. Mas veja, é um exemplo simples de, eu sou pai, agora preciso me preparar para ser pai. Eu quero receber um novo título ou uma promoção, eu preciso me preparar para isso. Só que esse caminho de se preparar envolve você ir para academia, por exemplo, você ter um dia que você não precise produzir nada. Aí é uma coisa, né? As pessoas acreditam que eficiência é produzir o tempo todo. Não. Eu falo para as pessoas em palestra, sejam bestas, pelo menos uma vez por semana. Tira um dia na semana para você não fazer nada que produza. Não importa que você tem família, vai passear com a família no parque, qualquer outro lugar. Tenha um dia na semana para que você não tenha necessidade de produzir. Tenha agenda. Eu já não sei se você vai pedir, mas estou dando dica aqui. Por favor, não, eu gosto assim. Tenha agenda. Quando a gente não coloca o nosso compromisso de nos cuidarmos na agenda, vira só promessa. Exato. Promessa de final de ano. Quem está cumprindo? Quem já começou a cumprir as promessas? Quem cumpriu em 2025 o que prometeu lá no começo do ano? Mas isso porque a gente acredita que saúde emocional não é importante até o burnout bater na porta e a gente falar, eu tenho que parar com tudo. E aí é o outro erro, não é parar com tudo. É começar a filtrar o que pode, os hábitos angulares que a gente fala, né? Se de repente, poxa, se eu diminuir um pouquinho a carga horária, mas ir para academia, começar a fazer uma atividade física, começar a me alimentar um pouco melhor. Porque também nem todo mundo tem o privilégio, vamos dizer assim, de estar ou entrando numa crise como essa, ou numa crise como essa e falar assim, eu vou parar. Porque talvez ela é a única pessoa que leva a renda para dentro de casa. A gente também tem que, não dá para eu me internar 6 meses, 3 meses numa clínica e depois eu volto. Tá bom, já aconteceu? Já que eu não me preveni, você falou agora há pouco muito bem, tipo assim, eu não me preparei para ir para um cargo de gerência, não me preparar tecnicamente, me preparei emocionalmente. É isso que a gente está falando. Porque tem muita gente com currículo prático muito bom, técnico muito bom, mas às vezes não olhou para as emoções, chegou no cargo que queria, mas uma vez nesse cargo, como não tem repertório emocional, acaba não conseguindo lidar com a pressão, muitas vezes, que esse cargo exige. Então, assim, já que tá tudo bem, você não tinha esse conhecimento, você não conhecia o Fábio ainda, não se preparou emocionalmente, tá, então não é, vamos lá, vamos repensar o que você falou, cara, separa um dia para de repente você não se sentir obrigado a produzir, começa a fazer uma atividade física, muda a alimentação, que são hábitos que vai começar a diminuir o cortisol
e vai refletir em você, voltar pro eixo sem precisar abandonar tudo, né? Enfim, parar tudo que você tá fazendo, abrir mão do cargo, porque às vezes esse é o medo. E aí falar de um medo que... Foco. Muitas vezes o medo é, beleza, então se eu assumir, se eu baixar a guarda e de fato reconhecer que eu estou com burnout, talvez isso vai prejudicar a minha carreira, eu vou tentar segurar até onde dá, que eu acho que talvez seja o grande erro da maioria. E aí volta, cara, tudo bem, vamos pensar o que dá pra fazer estando nessa situação, que acho que é a grande sacada, né? Porque se chega nesse ponto, ele vai ter que parar de qualquer jeito. Exato. E aí? Ele é o único cara que leva dinheiro pra dentro de casa. Ele vai ficar uma semana, 15 dias, 2 meses sem levar dinheiro pra dentro de casa. Não tem então, como. antes que isso aconteça, a gente precisa se olhar. Você sabe por que uma empresa quebra, um setor deixa de produzir ou haja qualquer explosão dentro de um projeto? Pessoas que não estão emocionalmente equilibradas e tomam decisões erradas. Caramba. Toda a culpa é essa. Um banco quebra porque as pessoas não estão emocionalmente equilibradas para tomarem boas decisões. Isso de o empreendedor lá do carrinho de cachorro-quente ao grande empresário. Big companhia, né, que tá... A questão é essa. Exato. Porque existe um negócio que chama um palavrão, posso falar um palavrão aqui? Que chama transgeracionalidade. Nossa, eu tava me preparando para um palavrão. Deu vontade de falar agora, mas eu controlo. Meu Deus, o que o Fábio vai me soltar agora de falar? A transgeracionalidade, ela nos diz o seguinte, que o nosso comportamento, ele é afetado até 5 gerações atrás. Tá, pega essa informação. Boa. A minha geração, não a sua. A minha geração, se eu considerar 5 gerações atrás, eu tô no Brasil colônia. Então, o meu comportamento não lapidado, não estudado, não terapeutizado, vai ser normal certas situações, frases, comportamentos em si, que hoje a sociedade não aceita. Mas é normal, porque eu venho... de uma geração, que era normal, um monte de coisas que são aterrorizantes hoje em dia. Exatamente. Ponto. Esse é o fato. Se eu não cuido disso, eu vou continuar acreditando que eu não preciso fazer atividade física, que eu não preciso cuidar da minha alimentação. Que eu não preciso filtrar a forma como eu vou lidar com o meu colaborador. Né? Com a minha esposa, com o meu filho. Na minha meu pai, não sei o quê. Então eu percebo muito isso. As pessoas de uma forma sem muito tato para lidar. Eu vejo, infelizmente, muitos líderes que às vezes sem esse tato mesmo na hora de delegar, na hora de realmente se posicionar no mercado. Então, pessoas que têm um potencial, já vi muita gente com potencial absurdo, não conseguindo alavancar naquela área, não alavancar a empresa, justamente porque às vezes, e você trouxe a sacada, não trabalhou o comportamento que na cabeça dela, no subconsciente, é normal falar daquela forma, é normal se dirigir à liderança daquela forma. Sim. Infelizmente, né? Sim, eu tenho um paciente, sem entrar em detalhes, mas ele trabalha na empresa familiar, né? Ele recentemente volta para essa empresa familiar. E o pai dele, uma pessoa que ergueu essa empresa com um determinado comportamento, e esse meu paciente não concorda com isso. E aí a minha conversa com ele é, mas o seu pai ele é assim, você vai querer mudá-lo? Você é o terapeuta dele, então fica quieto. Não vai mudar. Então, aos poucos, vai implementando aquilo que você acredita. E aí, as empresas crescem. Aí, a mudança da cultura, ela passa a ser mais saudável. Entendi. Então, voltando lá para o seu questionamento, o que nós precisamos é entender que saúde emocional não é só quando a gente está doente. Ela faz parte, assim como higiene. Se o líder ele não tem isso... Vamos pesquisar grandes empresas que são exemplos de empresas, grandes líderes que são inspirações para outros líderes. Pergunta se esse cara faz onoterapia. Então isso não é modinha, não. E aí eu já queria aproveitar para dar uma dica, porque às vezes a pessoa, nossa, por que fulano a empresa dele tá, né, com várias startups e tal, tá tudo dando certo. Se você olhar, analisar o comportamento, você pode ter certeza, tem um coach terapêutico ali por trás, tratando as emoções dessa pessoa.
Porque às vezes a pessoa tem de novo, um potencial incrível, a ideia da empresa é maravilhosa, mas se ela não tem essa sacada de falar, cara, eu não vou fazer isso sozinho, eu vou, né, ter a humildade também de reconhecer que precisa desse apoio. É o que você falou, sem dúvida, se você parar para estudar modelo de comportamento dos grandes líderes, tinha um coach terapêutico ali por trás, sem sombra de dúvida. Ele tem, porque a gente precisa de alguém que seja neutro para nos ouvir. A gente precisa de alguém que a gente possa falar e não tenha julgamento. E aí, com técnica, você passa a se entender mais. Quer ver um exemplo? Você, líder, tem a sua equipe. E aí você percebe que existe ali um colaborador seu que ele não tem a performance que vocês acreditaram que ele tivesse num processo seletivo. De repente é um ajuste de entender que não é essa tarefa que esse cara é bom para fazer. Se a gente realocar esse cara para outro lugar, a empresa voa, ele voa e todo mundo fica feliz. Só que quando que o líder consegue fazer isso? Quando ele consegue se entender. Exato. Quando ele consegue perceber que aquela função dele tem algo do inconsciente gritando para que ele tenha poder. Opa, eu tenho esse poder. Você quer esse poder para quê? Qual é a real ideia disso? Vai trabalhar na terapia, porque quando você volta ali para a guerra, para o ambiente de trabalho, você não deixa influenciar as suas vontades, os seus desejos, os seus medos, e você não joga para o outro. E aí você consegue olhar para o outro. Olhando para o outro, você encaixa as pedras certinhas naquele tabuleiro e a empresa voa. Isso fica muito mais fácil. Dá trabalho? Eu tenho exemplo de uma paciente minha, não é mais paciente, ela já recebeu alta, que, assim, a gente fez um processo muito rápido, porque simplesmente ela se entregava na sessão de um jeito absurdo. Ela chegava pra mim, essa noite eu sonhei, não, falou sonhar pra psicanalista, é o pote de ouro nosso. Com o que você sonhou? Com isso, isso, isso. Que tal você olhar pra cá? Nossa, funciona, vai embora. Semana seguinte, sonhei, por quê? A vontade dela de se conhecer era tão profunda, tão genuína, né? Que o inconsciente dela já soltava tudo no sonho, já mandava pra mim aqui e a gente já fazia gol. Quando a pessoa tem essa vontade de se entregar pro autoconhecimento, eu tô falando da terapia, óbvio, porque é a minha ferramenta, mas não é a única. Exato. Não é a única que traz resultado. Através de bons profissionais, existem várias outras ferramentas. Exato. Mas é a ferramenta que a gente consegue enxergar o fator inicial de tudo e fica muito mais fácil. Então, o caminho do autoconhecimento é menos árduo? Depende. Depende de quem está falando. Depende do terapeuta. Que às vezes existem terapeutas que gostam de, né? Tá bom, e aí, você vai fazer o que com isso? E tem um terapeuta que passa a mão na cabeça, que não é o meu caso. Você não sabe mesmo. Bem disso. Eu gosto de trazer a responsabilidade para a pessoa, porque assim funciona. Exato. Por que assim funciona? Porque funcionou comigo. E aí tem a ver com algo que eu não falo, que só a minha terapeuta que sabe. Ponto. Não vou me expor tanto. Poxa, mas é sensacional isso. De fato, você ter essa humildade, vamos dizer assim, de, poxa, vou procurar ajuda. É o que você falou. Parte do autoconhecimento também é entender qual ferramenta vai funcionar para você. Por exemplo, tem, sei lá, X coisas que eu faço e que pra mim funciona. Não necessariamente vai funcionar pro Rodrigo, não necessariamente vai funcionar pra Thaís que tá ali com a gente. Então é também essa busca. Não é porque você de repente, porque eu tive uma experiência ruim com um terapeuta 10 anos atrás. E por conta disso você nunca mais foi atrás. Né? É raro, mas acontece com certa frequência. Então tentar. Não foi no primeiro curso que você se descobriu, que você ganhou a alta performance que você tem hoje. Tenho certeza que nem você falou, você tentou várias coisas com vários profissionais e acho que talvez, se eu puder deixar uma sacada, foi isso também. Até chegar no Fábio, gente, demorou um pouquinho. Então, assim, não desistir. Existem possibilidades, existem ferramentas. E falando de ferramentas, você começou a falar de IA lá atrás e a gente acabou, né, falando de outros aspectos. O que você queria ter entrado um pouco mais nesse aspecto de IA, que a gente acabou falando em outro assunto e acabou não falando de... que, na verdade, assim, a gente começou o discurso dizendo que é uma ferramenta. Exato. E ela é uma ferramenta. Pronto, a gente precisa encarar a IA como uma ferramenta. Mas a IA, ela não vai substituir o fator humano, seja na função que for. Se eu pegar a IA, por exemplo, né, as pessoas falam assim, mas tem gente fazendo terapia através da IA. Faça!
Eu acho ótimo fazer. Faça. Mas existe algo que a ferramenta... Hoje a gente está falando de IA. Antigamente se falava do jornal. Antigamente se falava que a televisão vai tomar o lugar do rádio. É só uma ferramenta. O que seria hoje da medicina sem o bisturi? Mas o robô já está fazendo cirurgia. Ótimo. Mas quando a gente fala de seres humanos, não existe ferramenta que sustente o olhar de alguém que está quebrado. Exatamente. Não existe. Não existe ferramenta que substitua aquele momento em que o humano encontra com o humano. Exato. Então, trazendo tudo para a mesa aqui, se a empresa não tem o olhar humano para o humano que exerce a função, essa empresa vai ser uma empresa mediana. Exato. Essa empresa não vai ter o título de a empresa mais da hora para se trabalhar aqui na região. Ela não tem como. Parte do processo é o fator humano, né? Não é tirar um pouquinho o olhar só de, a gente precisa trazer informação para as pessoas saberem utilizar a inteligência artificial e tal. Eu nem diria que é parte do processo. Eu diria que é o caminho e o objetivo final. Porque, vamos lá. Quando montamos a clínica, montamos, sim, com uma filosofia que a gente achou muito bacana, muito legal, mas também montamos pensando em estar em Malta, tirando férias. Pensamos em estar na Austrália, 30 dias sem pensar na vida. Pensamos nisso, obviamente. Mas, veja, se estamos pensando em faturamento, em lucro, em prosperidade, qual que é o produto final desse dinheiro? É o humano. Então, o caminho e o fim sempre vai ser esse. Sempre. Criamos inteligência artificial. Para quê? Para facilitar a vida do humano. Se o cara vai ficar sem fazer absolutamente nada... Eu ia falar que o cara ia ficar gordo, mas eu não posso falar isso, né? Vocês vão precisar cortar isso. Se o cara vai ficar sedentário... Porra, melhor. Se o cara ele não vai ter forças para se ajoelhar e brincar com seu filho quando chega em casa do trabalho, já que ele é o único cara que traz o dinheiro para dentro de casa. Mas eu não tenho tempo de cuidar do meu filho. Mas o tempo que você fica dentro de casa, você tem que estar genuinamente. E é esse o lance. Não dá para levar o fator emocional para a empresa. Dá sim, se você tem agenda. E aí é do CEO ao colaborador que menos tempo passa na empresa. A gente precisa ter isso, porque senão a máquina vai quebrar. A nossa máquina, o nosso físico. E se ele quebrar, necessariamente, ou a gente entra na caixa, ou a gente tem papo com o dono da empresa e fala, não, fica aí 3 dias descansando. É isso que a gente quer? Óbvio que não. A gente quer produzir. E o produzir o que é? Sermos felizes. Não é você chegar na segunda-feira e falar, que saco, não, pra empresa, nossa. Não, que legal que eu vou para a empresa, porque lá eu consigo ter acesso, sei lá, a minha família também, eu consigo trazer aquilo que meu filho, que minha esposa, que eu quero ir para Malta, por exemplo. De novo Malta. Entende isso? Quando a gente percebe que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos é um reflexo de quem somos, fica muito mais fácil. Sim. E aí, a pergunta que eu deixo para você, qual é o resultado que você está trazendo? Hoje, daqui a 10 anos, se você manter essa sua vida, daqui a 10 anos, que resultado que você vai ter? Físico, mental, espiritual, de relacionamentos. Qual é o resultado de tudo isso? Essa pergunta fica para todos nós, porque eu faço essa pergunta para mim também. Tem que ser feito recorrente, né? Tem. Porque às vezes você pensa, poxa, bacana, os planos que eu fiz em 2024, ok, bacana, me levaram ao status X em 2025, não necessariamente vai continuar acrescentando na minha vida em 2026. Então, esse revisitar esses planos, essa direção, será que o que eu estou fazendo, quando eu penso daqui 10 anos, como eu quero estar? Será que o que eu estou fazendo hoje está me aproximando ou me distanciando desse resultado final que eu imagino? Bravo! Bravo, é isso. É sobre isso, né? Não parece, mas a gente está caminhando para o fim, Fábio. Uau. E aí, talvez eu queria deixar uma pergunta, já que o nosso ecossistema é tecnologia, de alguma forma a gente trouxe saúde emocional no ambiente tecnológico de forma incrível, né? Fico muito feliz com a tua contribuição. Não sei se você vai ter a resposta agora ou se é talvez uma pergunta muito filosófica, mas qual que é a dor que a tecnologia não resolve?
Qual é a dor que a tecnologia não resolve? A gente aposta, a tecnologia tem solução para tudo e tal, mas tem uma dor talvez que ela não resolva. E qual que é o cuidado, ponto de atenção, o que você poderia deixar aí como... Pensando aqui, eu vejo que a tecnologia nunca vai substituir o abraço. Eu não estou dizendo o abraço físico. Eu estou dizendo aquele acalento, e agora eu vou trazer profundamente essa resposta para a minha matéria. Todos nós, sem exceção, a gente vai nascer e vai morrer em busca do abraço de alguém, seja do nosso pai, seja da nossa mãe. Isso que eu estou trazendo para você, para vocês hoje, não é piegas. O ser humano, ele funciona assim. Quem é terapeutizado sabe o que eu estou dizendo. A gente vai morrer atrás desse abraço. A tecnologia nunca vai substituir isso. E como nós conseguiremos isso? Não existe outra resposta que não seja através do autoconhecimento. Por quê? Através do autoconhecimento, a gente encontra paz nessa pergunta e nessa resposta. A gente encontra paz. Porque tentar salvar pai e mãe para que eles nos olhem e nos dê o abraço que a gente busca desde lá de trás, isso não vai acontecer. Mas a gente fica em paz, porque a gente passa a entender o melhor de cada um desses dois lados, sim, mãe e pai. Absorver o que há de melhor. Acaba entendendo isso e acaba entendendo que nós estamos fazendo nosso caminho. E aonde que a gente saca que deu certo? Quando a gente não passa para frente as nossas dores. Seja para os nossos filhos, seja para os nossos colaboradores. Porque a gente passa para todas as pessoas. Para todas as pessoas a gente joga algo. Então, não... Os japoneses podem fazer aqueles robôs. Eu ia falar boneca, mas é melhor não. Melhor não. Eles podem fazer os robôs com o IA que for. Sim. Não adianta. Não vai se substituir, né? Sensacional. Porque no fundo a gente sempre está buscando alguma coisa. E parte do processo é entender o que eu estou buscando. Faz sentido? A busca, ela tá aí. Exato. Aí, conversa com o seu terapeuta que ele vai te ajudar. Fábio, queria que você deixasse uma mensagem final. Se é que tem, né? Você entregou tanto aqui e transitou de forma assim surreal desse olhar humano. Acho que se eu puder fazer um balanço de novo, entender que do outro lado, o dono da empresa, até a pessoa que cuida da limpeza são pessoas, e são pessoas que têm suas questões que precisam ser trabalhadas de alguma forma. Então, assim, queria muito te agradecer por esse tempo, por tanta agradeço. Entrega, e pedir para que você deixe seus contatos, os contatos da Kalen também, por favor. O mais fácil, então, é entrar no nosso site, clinicakalen.com.br. Ali você consegue falar comigo, falar com os outros profissionais, tudo mais tranquilo. Você pediu uma mensagem final, é isso? É sobre isso. Que engraçado. E quando você estava perguntando, eu estava lembrando de um episódio que acaba se repetindo. Toda vez que me chamam para dar uma palestra dentro de empresa, geralmente quem chama é o RH, né? Uhum. E RH, eu adoro vocês, mas vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Vocês vão entender. Existe um protocolo que precisa ser cumprido e o RH tem que entregar esse produto. Então eles acabam fazendo uma pesquisa, me acham lá de uma maneira ou de outra, e para que seja entregue esse projeto, eu vou lá e dou a palestra, né? Uhum. A gente escolhe o tema, decide ali, conversa, conheço a cultura da empresa e a gente dá essa palestra. Mas é unânime, sempre. Eu entro como um palestrante, eu saio como terapeuta. E geralmente quem procura? O RH, os CEOs, os líderes, os gestores. Porque, se a gente se conhece, a gente toma melhores decisões. Seja dentro da empresa, seja dentro de casa. E aí a gente vai fazer o que a gente mais quer. A gente vai dormir em paz. Sim. A gente vai dormir sem barulho. Porque também não adianta a gente querer dormir, descansar, tirar férias, se a mente está ali com barulho. Quando a gente consegue ficar sem barulho na mente, a gente é feliz.
Meu Deus! Fábio, obrigada mais uma vez. É sempre um prazer te receber. A gente fica, em nome da Innovent, quero te agradecer. Você já teve, né, palestrando internamente, isso acontece. Então, te agradeço muito pelo tempo. Não só o Fábio profissional, mas no sentido empreendedor, que você é uma grande inspiração, mas até um agradecimento pessoal, né? Muito dos meus resultados, muito do que todo mundo... Nossa, você tem a vida dos sonhos, entre aspas, né? Muito do que disso tudo você ajudou a construir demais. Então, esse episódio também é uma forma de te agradecer publicamente pelo seu trabalho. Gostaria que outras pessoas tivessem a oportunidade que eu tive de conhecer um profissional como você, se autoconhecer e romper as barreiras que muitas vezes está impedindo a pessoa de ter bons resultados na vida como um todo, não só na empresa. Então, muito obrigada. Feliz pelo encontro. Muito feliz. Saber que você está cada vez melhor. Parabéns. Muito obrigada. A entrega é sua, o mérito é seu. Eu só dou o caminho. Muito obrigada mais uma vez, um prazer te receber, volte sempre. E pessoal, muito obrigada por nos acompanhar, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Vocês perceberam que tem muita coisa boa já acontecendo e tem muito convidado bacana que vai sentar aqui na mesa para bater um papo com a gente, então você não pode perder. Muito obrigada e até o próximo episódio.